Banco do Brasil é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou mostrar por que eu ainda continuo otimista com o Banco do Brasil no longo prazo, mesmo que o Lula tenha novamente repetido que vai utilizar os bancos públicos como impulsionadores aí da economia. Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje a gente vai entender exatamente o quanto representa aí esse incentivo dos bancos públicos a utilizarem créditos mais baratos, como pode ficar os dividendos e a cotação e quando, né? Porque os comportamentos tendem a ser um pouco diferentes. Deixa o like nesse vídeo e considere também se inscrever no canal, tá? E para a gente entender o risco atual, eu tive de voltar no passado, quando exatamente a narrativa de juros mais barato em bancos estatais ficou fortalecida aí na narrativa do Lula. A gente volta então para dezembro de 2008, quando aí o governo determinou que a Caixa e o Banco do Brasil baixassem os juros. A Dilma veio anunciar isso, né? Ela era ministra aí e veio dar essa informação que o Lula estava querendo realmente utilizar os bancos públicos para crescer a economia. Coincidentemente, em 2008 nós tínhamos a mesma taxa de juros em 13,75, depois de uma certa estabilidade aqui, inclusive nesses patamares altos, né? 3 meses consecutivos. E depois foi baixando, existe uma expectativa mais ou menos similar nessa sequência. Então nós estamos num momento muito próximo aqui do que aconteceu lá naquele passado. Antes dos anos 2000, o Brasil tinha juros muito altos, depois aí inclusive o real ajudou, né, obviamente, aí reduzindo os juros pouco a pouco, mas o Brasil sempre teve dificuldade de ficar aqui na casa do 1 dígito por muito tempo. Então a gente vê no governo Lula subiu, chegou a descer para 7,25, disparou no governo Dilma, ficou alto por um tempo, e aí o Temer foi reduzindo, a economia deu uma bela de uma acelerada, aí diminuiu mais no Bolsonaro, veio a pandemia, atrapalhou pra caramba, né, os juros disparam, mas a gente fica na expectativa de algum momento manter, quem sabe, os juros aqui, pelo menos, né, na casa do 1 dígito aqui, sem ficar visitando os 2 dígitos novamente. E como eu digo em diversos vídeos aqui de bancos, taxa de juros alta não é necessariamente bom para os bancos, principalmente, né, por conta de inadimplência e também essa escalada aqui nunca é muito boa. E novamente hoje o Lula voltou a afirmar que a Caixa vai emprestar dinheiro com juros mais baixos. Não, o correto seria diminuir a taxa de juros, isso todo mundo empresta dinheiro mais baixo. Se forçar uma instituição a fazer isso, você está prejudicando ela severamente, né? De qualquer forma, dessa vez ele nem comentou o Banco do Brasil, mas no começo do ano ele havia falado do Banco do Brasil de novo, né? Ele vem falando insistentemente. Na posse, ele falou aqui de utilizar os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa, a BNDES, para impulsionar aí a economia. Se voltarmos lá para o fim de 2008, quando o Lula resolveu colocar os bancos públicos como protagonista aí do crescimento, naquele momento nós ainda tínhamos um spread, né, muito interessante nos bancos. O aumento da taxa Selic, obviamente, faz o empréstimo ficar mais caro. O que interessa para os bancos é manter um spread aceitável, e aqui está o spread, né? Então, você forçar um spread mais baixo, você está forçando um risco maior. Obviamente, a gente até vê pessoas físicas com spread maior, porque é mais arriscado. Então, é natural isso acontecer. Inclusive, historicamente, o agro tem até um spread aqui um pouco menor e também vem tendo baixas inadimplências no momento. E quando a gente pega a foto ao final aí do governo Dilma, no final do último ano que ela finalizou, né, nós temos em 2015, então, um spread nas casas dos 4%. Esse spread diminuiu. Mas quando a gente ajusta pelo risco, a gente observa que parte desse spread é relacionado ao risco que realmente acaba acontecendo. Então, é bastante significativo você diminuir do spread de 7 e poucos para 4 e poucos. Deu um forte recuo, né? Então, realmente, foi muito significativa essa mudança. Outro ponto que podemos observar é a carteira de crédito expandida ao final do governo Dilma. Nós tínhamos aqui a fatia de empresas que deu uma leve reduzida, mas principalmente nas pequenas empresas, micro e médias aqui, as grandes manteve um bom padrão. O setor aqui, pessoa física, deu uma aumentadinha, mas com qualidade mantida, e o setor agro deu uma turbinada bastante legal. Como podemos observar aqui, ó, o setor agro deu uma bela de uma turbinada aqui, tá? Pessoa física também deu uma aumentada, mas mantendo a qualidade aqui do crédito agro, então nem se fala, qualidade altíssima, né? O banco evoluiu muito nessa análise aí de crédito. Grandes empresas manteve mais ou menos a proporção, porém as micro, pequenas e médias empresas acabou reduzindo aqui a fatia, né? Mesmo com esse aumento recente,
o banco aqui, segundo o Lula, ele pretende dar um protagonismo muito grande aqui nessa parte onde tem inadimplência um pouco alta aí, pode ser um risco dependendo aí da análise de crédito. Em resumo, está em pauta então a qualidade de crédito, né, que pode levar a uma maior inadimplência, consequentemente maiores PDDs e menores lucros e dividendos. Também o crédito barato, que na prática é menores spreads, que acaba levando a menores margens, né, e obviamente também menores lucros e menores dividendos. E os efeitos não são imediatos, nós podemos ver de 2008 em diante, realmente aumentou a receita aqui de azul, mas as despesas também aumentaram, o lucro até que se manteve estável em algum momento, mas teve que fazer a limpeza das coisas, né? A receita acabou dando uma desacelerada, assim como as despesas, para finalmente voltar a recuperar. Fica mais nítido por esse olhar aqui, ó. Por aqui podemos observar mais claramente, em 2008, os PDDs aqui, essas barras, ó, vinham aumentando, até que teve que aumentar muito para arrumar as coisas, né? O risco estava ficando muito alto. Também, além disso, ainda temos outro olhar aqui para ver, que é a despesa com pessoal e despesa administrativa, que é essa correria aí na questão das fintechs. Olha só como houve um enxugue aqui, né, nas despesas administrativas e também aqui nas despesas com o pessoal. Aliás, o Bolsonaro chegou a reclamar desse ponto aqui, o banco deu uma desacelerada na diminuição a princípio, né? Mas mesmo assim continuou uma reduzida aqui, um belo de um trabalho feito na redução das despesas do banco, e isso aqui é outra linha que a gente tem que ficar preocupado, será que vai reduzir? O Lula realmente, normalmente é contra aí, né, enxugue de máquina pública, né? Vamos ver como é que vai se comportar essa redução aqui. Será que os PDVs vão continuar? E se você olhar os dividendos, a primeira coisa que eu tenho que dizer é para não olhar o dividend yield, porque isso aqui vai ter as cotações junto, então vai ficar distorcido. Você tem que olhar os dividendos, né? E os dividendos, sim, de 2008 em diante, até que deu uma aumentadinha, depois deu uma leve quedinha, mas ainda se manteve a ótimos níveis aqui até 2015. Mesmo que não estivesse subindo, ainda estava mantendo bons patamares, né? Só que aí as coisas começaram a desandar quando tiveram que fazer a arrumação aqui na casa, né? Então, para finalmente ir aumentando de forma sustentável, veio a pandemia e tudo mais, mas olha só como as coisas foram muito melhor quando as coisas são bem feitas, né? Então, o dividendo até que se manteve bom por um tempo, mas só que você pagou com cotação, porque a cotação despencou de forma infinita nesse período. Podemos ver de 2011 até 2015 as ações caindo 46%. Então, mesmo você recebendo dividendos nesse período, você ficou meio preso com as ações, a não ser que você quisesse vender com 40 e poucos, né, de queda aí. É um pouco complicado. Então, você teve que contar com um novo governo que viesse fazer o trabalho correto para as ações realmente impulsionarem cotação, em dividendos e tudo mais. Então, não existe essa narrativa de entrar agora com tudo, porque os dividendos vão demorar a cair, só que antes dos dividendos caírem, o mercado enxerga e já começa a derrubar as cotações. Então, observe que de janeiro de 2009 até dezembro de 2015, a pessoa investindo R$1.000 todos os meses, lembrando que janeiro foi aqui logo o mês subsequente à fala do Lula, dezembro de 2015 foi praticamente o fim do governo Dilma, né, com o ano fechado. Nós temos então um desembolso de 84 mil e um patrimônio final de 73,5 mil. Então houve uma perda de patrimônio, embora os dividendos no caminho tenho aqui dado uma bela bonificação de 25 mil. Aí quem foi persistente, se manteve com as ações, apenas aqui reinvestindo os dividendos, né? Isso tudo aqui é reinvestir dividendos e lucratividade. Se a pessoa se manteve persistente na caminhada, ela colheu os frutos. É isso que a gente tem que entender. Longuíssimo prazo. Você viu que 2009 a 2015 não foi longo prazo suficiente para o Banco do Brasil. Mas quem insistiu mais, aí conseguiu colher os frutos, né? Investindo R$1.000 todos os meses, conseguiu então desembolsar 170 mil e ter 347 mil. Uma trajetória similar foi feita também na Itaúsa, no mesmo período aqui de 2009 até 2023, 338, olha só, 121 mil de dividendos. O Banco do Brasil foi próximo, né, aqui o patrimônio e o dividendo 132 mil, então não foi tão diferente assim. Ambas deram resultado, então mostra também que às vezes uma diversificação também pode ser interessante. São vários os caminhos, né? Então esse aqui foi o período dos bancos, que até passaram por várias dificuldades agora, mesmo eles estão baratos, né?
só para comparação, mas a gente pega aqui a Vale, olha só, quem investiu na Vale no mesmo período, que também passou por alguns problemas a Vale, né, R$1.000 todos os meses, a pessoa conseguiu fantásticos, né, investimento de 180 mil e 700 mil, é uma bolada, né, olha só, dividendos, 230 mil, a Vale foi fantástica, isso não quer dizer que a pessoa deva colocar tudo na Vale, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. E o fato é que hoje nós temos o Banco do Brasil com um dividend yield de 11,70, um PL ridículo de 3,77, muito barato, e um PVP de 0,67. Se a gente observar aqui, está 32,5 abaixo da média histórica, mas também vale lembrar que nós temos várias outras ações boas e baratas também na Bolsa de Valores, então a diversificação é interessante, ao meu entender. Então, a moral da história é que essa rentabilidade aqui do Banco do Brasil pode ser bem maior se a pessoa tiver paciência e ir comprando exatamente nos fundos, conseguir uma rentabilidade maior. E também a diversificação é importante, né? A gente viu ali que a Itaúsa performou praticamente igual e a Vale aí foi bem melhor. Mas lembre-se que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Deixa o like no vídeo e comente se você está comprando o Banco do Brasil aos pouquinhos, está aí vendendo ou está aí só observando. Um abraço, até o próximo. Valeu!